Meus amados, nós estamos ministrando já há 3 semanas, desde a reunião do Partir do Pão, que foi o segundo domingo deste mês, esse tema, na mesa da comunhão. O propósito dessa ministração era que nós falássemos toda ela na reunião do Partir do Pão. Mas como o tema é um tema muito grande, muito amplo, e eu sou sem pressa, não adianta você pegar 4 tópicos de uma mensagem e falar rapidamente dentro de 50 minutos, só para dizer que ministrou a mensagem tal, no dia tal, por razão tal. Então assim, nós somos guiados e conduzidos pelo Espírito de Deus, amém? Então nós estamos seguindo essa ministração, já é o 3º domingo, hoje é a 3ª parte, e portanto é importante que vocês aí evoquem todas as mensagens até então ministradas, a parte 1, a parte 2 e a parte 3, que vai ser hoje no caso, e se for o caso ainda iremos para a parte 4, tudo vai depender do tempo e daquilo que o Senhor quiser falar conosco hoje, tá bom? Bem, então vamos abrir a escritura na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e vamos ler então capítulo 12, versículo 13, o capítulo 12 e o versículo 27, mas antes o capítulo 10, versículo 17. Então, primeiro 10, 17, depois 12, 13, depois 12, 27. Vou pedir que os irmãos todos possam acompanhem essa mensagem, abra seu coração, deixa Deus falar com você. Essa mensagem é de extrema importância. Então, capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 17, diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Vamos repetir, eu falo e vocês repetem. Vamos declarar a palavra de Deus? O que a palavra de Deus declara? Porque todos nós, mais ou menos, vamos lá? Porque todos nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do único pão. Vocês percebem o poder dessa palavra? Ou talvez o quanto essas palavras podem não fazer parte, ou não fazer nenhum sentido para nós? Percebo que são palavras muito profundas, mas a gente lê, né? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aqui nós temos uma verdade, poderíamos chamar de verdade bíblica, mas essa é uma verdade irreversível. Queiramos nós ou não, atendamos nós ou não, o fato é que Deus está trabalhando para levar a cabo o cumprimento da sua vontade eterna. Ou seja, quando diz que nós, embora sejamos muitos, nós somos unicamente um pão, nós somos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Agora capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 13, o apóstolo Paulo continua falando acerca desta unidade, e ele diz no versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, assim também, ou melhor, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E agora o versículo 27 que diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Diga amém. Queridos, na mensagem de domingo passado, nós falávamos aqui acerca da vontade de Deus. Vocês vão se lembrar que no finalzinho da mensagem nós conduzimos os irmãos para o texto de Efésios, capítulo 2 e também capítulo 1, demonstrando que por meio da cruz o Senhor Deus, Ele quer reunir todos os homens. Nós sabemos que quando Deus criou a humanidade, Deus criou uma unidade. Embora hoje nós olhemos para a humanidade, para as nações, para as cidades, para as sociedades, para as pessoas e para nós mesmos, e nos enxerguemos como pessoas individuais, até mesmo tomados pelo espírito, da modernidade, que acentua profundamente o valor do indivíduo em detrimento à própria humanidade. Mas o fato é que quando Deus criou todas as coisas, está claramente dito em Gênesis capítulo 5, versículo 2, que Deus criou macho e fêmea, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Ou seja, Adão quer dizer humanidade. Deus criou macho e fêmea e disse: cresçam, multipliquem-se. Ou seja, nesse ser dual, macho e fêmea, temos uma unidade, a que Deus chama pelo nome de Adão. Então, Deus, quando começa a sua obra, pense nisso, Ele está pensando num homem coletivo, não num homem individual. Tanto é que o nome Adão e Eva, conforme nós falamos, isso só vai acontecer, essa divisão de nome, de identificação, após o pecado. Quando Deus cria o homem, Deus o chama de Adão. E essa humanidade deveria crescer, se multiplicar e encher a terra. Só que o homem, em razão do pecado, essa humanidade, em razão do pecado, ela então foi se dividindo. A humanidade, pouco a pouco, afastando-se do Criador, afastando-se da sua vontade, chegou à condição de pecado, de ignorância, de treva e de separação, conforme o mundo que está à nossa frente claramente demonstra. Então, a grande obra de Deus em relação à humanidade é uma obra de salvação. E aqui está um ponto que eu preciso que vocês reflitam bastante, porque quando fala de salvação, o que nós pensamos? Ora, eu preciso ser salvo. Ora, eu não quero, como dizem, ir para o lago de fogo. Não, eu quero estar com o Senhor na eternidade. Alguns dizem, eu quero ir para a Nova Jerusalém. Outros querem ir para o céu. E aí, nesse meio de confusão, cada um quer salvar a sua própria pele, quer salvar a sua própria vida. E o pior, quando alguém começa a endireitar só um pouquinho o seu caminho, ajustando uma coisa ou outra na sua vida, segundo o que a religião ou as religiões pedem, vão dizer, olha, você se aperfeiçoou fazendo isso, fazendo aquilo outro, aí o camarada vai se ajustando, logo ele já começa a olhar diferentemente para os outros que não seguem os seus mesmos passos, nem os seus mesmos dogmas, nem as suas mesmas doutrinas, nem o seu mesmo credo, nem a sua mesma igreja. E daí fica, imagina agora, um povo dito, teoricamente, salvo, que se reúne como igreja, e o pior, não é nem igreja, seria denominação, apenas um grupo, ou vou colocar de uma maneira mais clara, um grupinho de pessoas em detrimento ao mundo.
e não sabem que a grande obra de redenção de Jesus não é salvar meia dúzia de pessoas, não é salvar você, nem a mim, e nenhum grupo étnico, e nenhum povo de uma dada religião, de um dado credo. Lembrem-se de que a vontade de Deus, já foi demonstrado aqui na semana passada, ela está centrada, ela está apoiada, ela está na pessoa de Jesus. Coloca para mim Efésios capítulo 1, versículo 9. Nós terminamos semana passada dizendo sobre isso. Eu estou resgatando para vocês, para entendermos claramente onde nós vamos chegar hoje com a mensagem. Então, Paulo está dizendo assim, olha, Efésios capítulo 1, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua, todo o entendimento que nós pudermos receber da parte de Deus, acerca de Deus, da sua economia, da sua vontade, deve partir deste princípio: Deus tem uma vontade. Ora, se nós não conhecermos a vontade de Deus, como poderemos servi-lo adequadamente? De que maneira vamos nos propor ao Senhor, a seu serviço, a sua adoração, se não conhecemos qual é a vontade do Eterno? Essa vontade, diz o texto, era até então uma vontade misteriosa, era uma vontade oculta, mas pela graça do Senhor, desvendando-nos o mistério de sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus, que até então era misteriosa, nos foi desvendada, nos foi revelada, nos foi mostrada, nos foi apresentada. Diga amém. Você ama o Senhor, o Pai Celestial, o Eterno, o Único, o Alto, o Bendito? Então comece a sua vida, retome a sua vida, recoloque a sua vida na base desta vontade de Deus. Tudo vai mudar, toda a sua visão será alterada, se você compreender que esta vontade do Pai, que era misteriosa e que nos foi revelada, ela é uma vontade segundo o seu beneplácito, não é uma vontade imposta, exigida, requerida, não é uma vontade porque não tem o que fazer, então façamos deste modo porque não tem alternativa. Não, a vontade de Deus é segundo o seu prazer. Queridos, quando Deus realizar plenamente a sua vontade, Deus estará completamente cheio de satisfação. Ou seja, o servo de Deus, a pessoa que começa a servir a Deus e começa a compreender as coisas referentes a Deus, é alguém que se coloca como alguém que fala: Senhor, antes de qualquer coisa, antes de buscar para mim uma bênção, buscar para mim, sei lá, um casamento, uma cura, ou a minha própria salvação, não, Senhor, nós queremos buscar a tua vontade. O servo autêntico de Deus é aquele que busca a vontade de Deus. Só que aqui é um pouco dramático para nós, fala a verdade, porque eu tenho as minhas vontades, e olha, as minhas vontades são terríveis, porque na maioria das vezes minhas vontades, elas são inegociáveis. Cada um de nós estamos cheios de vontades, mas não é só a vontade de adquirir algo, não, é a vontade da sua própria realização em si mesmo. Queremos ser felizes, quem não quer ser feliz? E o que nós fazemos para tal? Para você alcançar a sua felicidade, a sua plena satisfação, você fala: eu preciso realizar as minhas vontades. E aí você vai gastar toda esse pequeno
tempo de vida que você tem nessa terra para tentar realizar e satisfazer a sua vontade, e você nunca poderá realizá-la, você nunca estará pleno, você nunca estará completo. Por quê? Porque Deus nos criou para Ele. Somente quando nós buscarmos a vontade do Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, é que encontraremos nele completa satisfação. Então está claramente dito que essa vontade do Pai é segundo o bom prazer do seu coração, e que ele propôs, o Pai propôs a sua vontade. Em que? Ou em quem? E ele propôs essa sua vontade em Cristo. Estava lá Jesus, saindo das águas do batismo. Pensa numa cena maravilhosa, né? Talvez o batismo mais lindo, batismo de Jesus, não é? Jesus entrando nas águas, João Batista diz: não sou digno de nem desatar as tuas sandálias, se recusando a batizar a Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus. E Jesus fala: não, importa que se cumpra toda a justiça. E ele é batizado. Ao sair das águas do batismo, o Espírito Santo desce sobre Jesus, ungindo-o para a obra do ministério que ele haveria de efetuar a partir de então. E o Pai dos céus declara: ele não diz o templo de Jerusalém. Tudo bem que o templo era maravilhoso, era belíssimo, está tudo certo, nada errado, de acordo com a planta que Moisés recebera lá no Monte Sinai. Tudo bem que lá tinha as ofertas, tinha os sacrifícios, que lá tinha os sábados, que lá tinham as festas, que lá tinham todas as coisas que, conforme o Antigo Testamento exigia para o louvor, culto e adoração. Só que agora o Pai está dizendo que todas aquelas coisas encontravam em Jesus a sua realidade, a sua realização, a sua substância, e portanto Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deus está dizendo: o meu prazer é o meu filho, porque a vontade de Deus, que é segundo o seu beneplácito, foi proposta nele. Quem está me entendendo, queridos? Então nós não somos alvo direto da vontade de Deus. Cuidado, eu estou dizendo que nós não somos alvos direto. Nós, na verdade, somos abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos em Jesus. Jesus, portanto, é a vontade do Pai. Queridos, qual é a vontade do Pai? Diga: Jesus. Diga: Jesus Cristo. Qual é a vontade do Pai? Aí alguém pode perguntar: mas é meio estranho isso, como é que Jesus Cristo pode ser a vontade do Pai? Afinal, o Filho é o Filho. E o que o Pai queria no Filho, se já tem um Filho, se já é um com o Filho? Que tipo de vontade é essa? Não é? O que Deus quer em relação ao seu Filho para estabelecê-lo como sua vontade? Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos orar por nós, porque nós estamos ouvindo, e nós não estamos entendendo com o nosso espírito. Os irmãos não têm ideia da seriedade da coisa, porque esse mundo é muito grande, tem muitas nações, tem muitos bens, tem muitas conquistas, tem muitas vontades. Mas se você imaginar que tudo se reduz a uma única coisa, tudo se resume em uma única coisa, exatamente aquilo que Jesus falou para Marta:
Uma só coisa é necessária. E Maria escolheu, portanto, essa coisa única necessária, que é o que basta, que é o que é necessário. Ora, se a vontade do Pai está proposta na pessoa de Jesus, em Cristo, Ele é a razão de tudo, nós perguntamos, sim, mas em que consiste essa vontade em Jesus? Se vocês entenderem isso, e somente isso, no coração, terão compreendido tudo. Se entenderem somente isso, terão compreendido tudo. A vontade eterna do Pai, que é uma vontade livre, é uma vontade soberana, que é segundo o bom prazer do seu coração, está proposta no seu Filho. Ponto. O Filho de Deus é o alvo da obra de Deus. O Filho de Deus é o alvo e o objetivo de toda a criação de Deus. Porque tudo o que existe, existe nele, existe por ele e existe para ele. Então nós temos que amar o Filho, precisamos adorar o Filho, nos curvar diante do Filho, porque ele é a vontade do Pai. O Filho é a vontade do Pai. Mas aí você continua perguntando, sim, até aí está tudo ok, tudo certo, mas eu quero saber em que consiste essa vontade do Pai em relação ao seu Filho. E aí o texto segue dizendo, de fazer convergir nele. Não tem jeito, Josué, não tem o que fazer. O Pai, ele quer fazer convergir em Jesus, no seu Filho, todas as coisas. A vontade do Pai só estará realizada quando todas as coisas convergirem para o seu Filho. O Filho de Deus é o eixo, é o centro de toda a vontade de Deus. O Cristo de Deus é o lugar para onde tudo deve voltar. É como que a criação de Deus, vamos pensar no nosso sistema solar, né? Vamos tomá-lo como uma metáfora. O Sol ali no centro e os 8 planetas ali girando, gravitando em torno do Sol. A força gravitacional do Sol mantendo junto a si, nas suas órbitas, todos os planetas girando em torno do Sol. Mas num dado momento, por uma outra força, uma força estranha, uma força permitida pela soberania de Deus, que é o livre-arbítrio das suas criaturas, esses corpos que gravitavam em torno de Cristo se dispersaram, romperam a força gravitacional de Jesus, do Cristo, e se dispersaram, tornando-se estrelas errantes. Estrelas, ou que sejam corpos, ou que sejam astros, não vamos entrar no critério aqui da astronomia, mas são corpos celestes que perderam a sua órbita em torno da sua estrela principal, se tornando agora um astro, um corpo errante na escuridão do universo. E Deus diz: eu preciso trazer de volta todos eles. A força do amor de Cristo vai trazer de volta todos os seres, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? De fazer convergir. Irmãos, nós falamos tanto em
converter, dizemos: eu me converti a Jesus no ano tal. E eu pergunto: será que você se converteu a Jesus, ou você se converteu a uma religião, ou se converteu a uma denominação? Não estamos nem criticando as denominações e nem as religiões, mas é preciso que você pare e pense: se a sua religião ou a sua denominação, por alguma razão, deixassem de existir, o que seria da sua vida? Você ia ficar desamparado? Sozinho? Agora acabou, minha vida acabou, está tudo destruído. Não é sem razão, preste atenção, que não poucos cristãos, no início da sua fé, se identificam com um grupo denominacional, se agregam a uma comunidade cristã, e fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, até que por motivos diversos, porque no prazo de 10 anos, 15 anos, 20 anos, muitas coisas acontecem. Estão ouvindo, pessoal? E por tantos acontecimentos, histórias e coisas, o crente vai perdendo a força, o ânimo, a orientação, o desejo, e do ponto de vista da fé e da religião, a sua vida perde o sentido e a pessoa continua na vida, sua própria vida, sem uma identificação real, porque a identificação que tinha era religiosa. Perde-se a identificação religiosa, a pessoa fica desamparada. Mas isso é um erro. Isso é o erro do nosso princípio, do nosso começo. Começamos erradamente. Qual é o princípio da nossa fé? Aconteça o que acontecer, há um Deus no céu, o eterno, o Criador de tudo. Ele tem uma vontade eterna, uma vontade soberana, e esta vontade consiste em trazer para si de volta todos os que se perderam nas trevas e na escuridão, de fazer convergir nele. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos, ele fará convergir. Eu falava que nós falamos em nos converter a Cristo, mas talvez tenha sido só um convertimento a uma religião. E a nossa proposta, o nosso convite, a nossa palavra é que todos nós nos voltemos pouco a pouco na direção de Cristo. Quando isso for real em mim, quando isso for real em você, e você saber que existe uma grande vontade no universo, e portanto a única meta a que se deve levar por absoluta e levar até o fim, é que nós precisamos voltar para Cristo. Isso é muito mais do que religião, isso é muito mais do que denominação, isso é muito mais do que credo religioso, dogma religioso, doutrinas religiosas, a despeito de quão ortodoxas elas sejam. Nada vale mais do que um coração contrito que se volta para o Pai. Nada, nem sacrifícios, nem templos, nem ritos, nem liturgias. Está muito claro lá, Isaías capítulo 66, quando Deus diz: olha, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, que casa me edificarei vós? Ou seja, vocês estão preocupados com templos, porque nos templos dessas casas religiosas, onde ocorrem as liturgias, os ritos, os sacrifícios, tudo coisas aparentes, Deus fala: vocês não podem construir para mim uma casa, porque eu sou maior do que os céus e sou maior do que a terra. Aí surge um problema, porque você diz: ora, se nada podemos fazer para Deus,
porque tudo é dele, suas mãos fizeram todas as coisas. O que nós fazemos em relação a Deus? Aí Deus continua dizendo: porque o homem para quem eu olharei é este, o homem que é contrito de coração e que treme diante da minha presença. É o que reconhece a Deus. E portanto, a grande meta das nossas vidas é voltar. Então, o que eu posso falar enquanto evangelho, enquanto boa nova, e enquanto as coisas acontecem tão lentamente que nós não vemos, é declarar para todos vocês que a vontade do Pai será cumprida, a vontade do Pai será realizada, e essa vontade consiste em fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, quantas coisas? Quantas coisas? Mas vocês falam todas as coisas assim, de um jeito tão estranho. Vocês não acham, não? Todas as coisas. Não, queridos, são todas as coisas. Todas. Nada fica de fora da vontade do Pai. Ele vai convergir, Ele vai fazer voltar para Cristo todas as coisas. Esse dia está chegando, calma. Você olha e fala: eu não vejo, está tão difícil acontecer isso. Mas Ele fará a sua vontade. Mas de que todas as coisas Ele está se referindo? Ou a que todas as coisas Ele está se referindo? Todas as coisas, tanto as do céu, quanto as da terra. Então, os céus, os céus, vamos ser mais específicos, o céu, há uma diferença entre céu e céus, mas não vamos entrar nesse lado agora. O céu será reconciliado com o Pai, e a terra será reconciliada com Deus. E o ponto de encontro e de reconciliação é a cruz. Coloca rapidamente Colossenses capítulo 2, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. São tantos versículos. Depois que nós adotamos e resolvemos seguir a visão orgânica das Escrituras, os endereços me fogem, mas eu encontro. Veio numa rua errada, mas faça a volta e encontro do outro lado. Glória a Deus! Aleluia! Cadê a igreja? Cadê a igreja? Olha aí. Para que eu vou pregar para vocês, irmãos? Para que o Josué vai pregar para vocês? Para que Anderson vai pregar para vocês? Para que Pedro pregar para vocês? É só ler, é só desfrutar, está escrito, está revelado. Leiam, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, irmãos, olhem para a cruz, e vocês têm que entender o que significa a cruz de Cristo. Ele estava fazendo a paz. Porque o problema do universo é a inimizade. A inimizade que gera divisão, facção, discórdia, separação. Se a palavra diabo, diabolos, é aquilo que separa, que rompe. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Cristo, reconciliasse consigo mesmo algumas pessoas privilegiadas, reconciliasse consigo mesmo algumas pessoas do hemisfério ocidental, não, que reconciliasse consigo mesmo algumas pessoas que viveram de 2000 anos para cá, não, e reconciliasse com ele os cristãos evangélicos, protestantes, católicos,
o DEVAP. Quão mesquinhas são essas coisas. O quanto a religião é mesquinha. A religião diz que Cristo morreu por um grupo de meia dúzia de pessoas. E ainda que dissesse que morreu por toda a humanidade, ainda seria mesquinho. A morte de Jesus é a coisa mais espetacular do universo. Vocês não têm ideia do impacto que a cruz causa no universo. É Deus dizendo para a sua criação que todos eles voltarão para Deus, atraídos pelo seu amor. É o poder da verdade. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, diga, todas as coisas. Não. Está errado. Está errado. Vocês falam de um jeito que parece que é alguma coisa ruim. Reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas. Coloca pressão nessa voz. Todas as coisas. A igreja precisa se alegrar com essas coisas, querido. Todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui começa a nossa mensagem de hoje, porque aqui terminou a da semana passada. Alexandre, eu não acredito que Deus vai reconciliar todas as coisas. Não tem problema, você está no caminho da reconciliação. Talvez demore um pouquinho mais, né? Tudo bem. Se você resiste, não acredita, não aceita, se você acha que só você vai ser salvo, você e sua família, você e seu povinho, não tem problema, calma. Agora, por que você me condena se eu creio segundo está escrito? Por que eu, Alexandre, sou herege? Porque declaro a vontade de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Por que sou criticado? Se você quer acreditar que só você está salvo, tá bom. Amém? E o que eu digo? Não digo nada, você está no caminho. E você vai. Você não é mais forte do que o amor de Deus em Cristo Jesus. Você não é mais forte, como diz a Escritura, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem dominadores, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor que nos redime do Pai está em Cristo, é nele que tudo acontece. Bem, mas aqui nós vamos instaurar um problema. A mensagem de hoje se instaura num problema. Num problema. Porque a pergunta que nós fazemos agora é a seguinte: tudo bem, Deus tem uma vontade, a vontade é soberana, é livre, é de acordo com o seu beneplácito, está proposta em Cristo, e essa vontade consiste em fazer retornar a Cristo todas as coisas que um dia dele se desvencilharam, dele se afastaram. Tudo certo, tanto as coisas sobre a terra, quanto as coisas nos céus. Aqui já está no plural. Perfeito. E agora? Qual que é o problema, Alexandre? Sabemos que vai acontecer. Acontece que um dia, pra vocês entenderem. Vem cá, Rodolfo, por gentileza. Me ajuda aqui. Tá bom? Acontece que um dia
para vocês entenderem claramente as coisas aqui na frente. Vocês entenderem claramente as coisas de Deus como são simples e profundas. Olha para esse jovem rapaz, uma benção, bonito, novo, tem um talento maravilhoso. Sabia que você tem uma obra grande a realizar? Sabia disso não? Você tem uma obra grande. Porque Deus, quando te trouxe ao mundo, estabeleceu algo a ser realizado por seu intermédio. Por isso Ele te capacitou com os dons que Ele te capacitou, te fez nascer na família na qual você nasceu, te fez crescer nos contextos nos quais você cresceu. Ou seja, tudo o que você viveu foi Deus te cercando com tudo o que você precisaria e te capacitando para você, então, sendo uma vez capacitado, pudesse realizar a obra que Ele quer que você realize. Quem entendeu? Você está falando de Cristo ou do Rodolfo? Não, vocês vão entender agora. Aí Deus olhou para o Rodolfo e que maravilha, vai realizar a minha obra. Mas você sabia que essa obra é dura e você precisará de alguém para te auxiliar ao cumprimento dessa sua obra. Dar-te-ei uma auxiliadora. Aí surge a Eula. Por favor, Eula, vem aqui. Olha que coisa linda. A Eula parece aquelas mulheres do século XVII, aquelas rainhas, aquelas condessas, aquelas... Aí Deus falou assim: olha, ô Eula, você vai auxiliar esse camarada aí no cumprimento do que ele tem para realizar. Tá bom? Você vai ser o apoio, você vai cantar com ele, vai duetar com ele, vai compor com ele, você vai ficar madrugadas acordado com ele, porque ele está lá no violão falando, e você querendo dormir, mas você tem que apoiar, porque a obra é dele, ele está realizando, e você foi chamado para cooperar. Você levanta, faz um chazinho, meu bem está aqui, meu bem vai dormir, não é assim? Cuida do banho dele para ele descansar, ora por ele, aí ele vai fazer a obra, você vai com ele, a sua presença apoia ele, dá força para ele, segurança para ele. Quando ele quer desanimar, você fala: não vai desanimar. Quer largar? Não vai largar. Agora imaginem, queridos, se essa cooperadora e auxiliadora dele começar a encher o saco e perturbar a vida dele. Que desgraça. Ele vai cantar e ela fala: já está indo, não basta, não é? E aí ele vai compor, Deus está dando aquela canção, está vindo, naquele momento está vindo o refrão, vem primeiro o refrão, porque aí ela não vai dormir não, aí foge a frase, aí daqui a pouco ela: já falei uma vez com você. Eu pergunto, o que vocês acham disso? Vai dar certo? Vai para frente? Coopera? Atrapalha? Obrigado, casal. Deus abençoe vocês. Vocês estão no primeiro exemplo, tá? Agora veja, o que tem a ver o que com o que? Deus olhou para o seu filho e falou: a obra é grande. Queridos, olha para mim, em nome de Jesus, eu vou acabar daqui a pouco, calma aí. Começamos agora, olhe para mim, em nome de Jesus. O pai olhou para o seu filho e disse: a obra é grande, vai requerer muito, para que o Cristo realize a obra do pai, vai requerer muito amor do filho em relação ao pai. O filho terá que amar o pai. Se o filho não amar o pai, ou não amasse o pai, entenda que nós estamos aqui falando como homem.
Jamais o filho poderia realizar essa obra tão grande. Haveria de ter o filho não somente um amor profundo, mas haveria de ter o filho profunda consideração pela vontade do Pai, para poder receber a vontade do Pai e acolher a vontade do Pai. Haveria de ter o filho profunda obediência ao Pai, porque do contrário o filho não realizaria. Haveria o filho, ei pessoal, para alcançar o cumprimento da vontade do Pai, o filho haveria de se esvaziar, de se humilhar, de sofrer, porque sem a sua quenose, seu sofrimento, seu esvaziamento, não seria possível reconciliar o universo com o Pai. Sabe por quê? Porque a única maneira do filho trazer de volta todos ao centro da vontade do Pai é revelando ao universo quem é o Pai. Logo, o filho, que é a expressão exata do Pai, deveria entrar na história da humanidade, feito homem, para que agora feito Deus, feito história, na história, como homem, pudesse agora mostrar nesse grande cenário da criação, para todos os seres dos céus e sobre a terra, quem verdadeiramente é o Pai. E aí isso se daria por meio de renúncia, de desapego, de abrir mão de si, de esvaziamento, de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão, de entrega, de sofrimento, de morte de cruz. Quem está entendendo, pessoal? Aí o pai, vendo que essa obra era pesada, difícil, Deus pensou, e disse assim: olha, o meu filho precisará de uma auxiliadora. O meu filho precisará de uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí, nos planos eternos, o Eterno resolveu constituir uma noiva coletiva para o seu filho. E aí começa um problema, porque Deus tem seus modus operandi, né? Ele tem seus modos de realizar a sua vontade. E aí, quando então perguntaram, tá, mas como é que o Senhor vai erguer, construir, edificar essa noiva, essa esposa, para cooperar com o filho? Aí Deus diz: eu tenho um plano. Essa noiva coletiva vai ser formada por homens e mulheres de todas as nações, de todo o mundo. São pessoas que serão escolhidas por mim. Eu vou escolher, eu vou predestinar, eu vou chamar, eu vou justificar, e eu vou reuni-las todas num só corpo, para ser o corpo de Cristo, a igreja. Se eu tivesse lá nesse conselho, eu diria: não vai dar certo. Aí ele diria: mas por que não vai dar certo? Eu diria: tá, deixa eu pensar melhor. Quem é que você vai escolher para esse projeto? A Paola? Não dá. O Zi? Não dá. A cara do Josué para mim já está com raiva. Nem citei o nome dele, nem citei o nome da criatura, já está me olhando. Andresa.
Andresa, dá certo? Não dá. Ela sabe mais de jazz do que de Bíblia. Não? Será que não? Aí você fala assim: não, pastor, o jazz está na minha mente, mas a palavra está no meu coração. A Rosirene tem lógica. Eu diria, se eu estivesse lá, falando assim: a Rosirene, até que ela ia bem, mas como Deus não leva em conta isso, eu ia alertá-lo. Juraci, nem pensar. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho, Juraci é bonzinho. Mas também não é lá essas coisas. Não, não é tanto. Não. Para ser noiva, não. Não. Não dá. Alexandre piorou. Não dá. O Alexandre é horrível. A irmã Emico não fala uma palavra. Entra calada, sai muda. Mas está aí, toda quarta e todo domingo. Uma gracinha. Não fala nada. Deus disse: eu tenho um plano para compor a noiva do meu filho, a esposa, aquela que vai auxiliá-lo. Ei, para compor o corpo do meu filho, eu vou eleger e predestinar o corpo de Cristo. Aí Deus resolveu nos predestinar. Tá bom, Ele sabe o que faz, né? Ele sabe o que faz. Eu não sei. Eu acho que ele não está tão certo assim, mas se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Ele não negou o seu Filho a nós, quando nós éramos inimigos, o que Ele não fará agora que já estamos reconciliados com Ele? E aí então, Deus equipou, ou melhor, Ele arregimentou pessoas. Esse corpo de Cristo não é o DEVAP. Diga amém. Repita comigo: o corpo de Cristo não é o DEVAP. Glória a Deus. Vamos quebrar essas coisas do demônio na nossa vida. Aí eu achava que era, não é. O DEVAP é infinitamente inferior e pequeno comparado ao corpo de Cristo, que é grande, porque inclui todos aqueles a quem o Pai desejou, a quem o Pai chamou, a quem o Pai justificou, a quem o Pai glorificou. É o Pai. 1 Coríntios capítulo 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Olha, Alexandre, você acabou de falar que o DEVAP não é o corpo de Cristo, e nos chama para ler esse texto que te coloca em flagrante contradição. Está aí, dizendo: vós sois corpo de Cristo, e você diz que nós não somos o corpo de Cristo. É porque o texto bíblico é claro. Ele não diz vós no caso aqui é a igreja de Corinto, para quem Paulo escreve. Então 1 Coríntios 12, 27, agora nos nossos lábios é DEVAP. E quem quer que tome 1 Coríntios 12, 27, onde estiver, será aquela comunidade. O texto não diz vós sois o corpo de Cristo. Ela diz vós sois corpo. Vocês não são o corpo, vocês fazem parte dele. O corpo é maior do que vocês. O corpo de Cristo é maior do que a igreja de Corinto. Você fala assim: tá bom, mas e qual então o nosso lugar neste corpo?
Aí o texto continua: e individualmente. Paola, quando fala individualmente, o seu nome está ali. Francisca, quando diz individualmente, o seu nome está ali. Rosirene, teu nome está ali. Individualmente, eu, Alexandre, porque vós sois corpo, o conjunto é corpo. Todos os santos chamados, predestinados, são o corpo, mas cada um de nós, individualmente, é membro deste corpo. É membro deste corpo. Queridos, isso é tão maravilhoso, porque ao falar de corpo de Cristo, sobre o que nós estamos falando? Sobre o que nós estamos falando? Nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Vamos lá, o que diz lá? Quando falamos de corpo de Cristo, atenção, sobre o que nós estamos falando. Não basta você ler a Bíblia e decorar versículo, você tem que entender o que esse texto traz de verdade, de entendimento da parte de Deus. Você vai sair daqui dizendo hoje: nós somos corpo de Cristo e individualmente membros. Mas sobre o que está sendo dito? Olha o que quer dizer. Porque nós, embora muitos, então lá atrás diz, cada um individualmente. Então, um indivíduo com outro indivíduo, com outro indivíduo, com vários indivíduos, dá o quê? Muitos. Nós somos muitos. Nós somos 8 bilhões de pessoas sobre a terra. Agora, a igreja do Senhor, a sua noiva, o seu corpo, nós não sabemos quantos. Sabe por quê? Porque se nós pegássemos o DEVAP como amostragem, vocês entendem o que é amostragem? Nós diríamos, bem, o DEVAP tem aqui em Vicente Pires 350 pessoas arroladas. Se juntarmos os irmãos do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vamos colocar em termos gerais, não tem nem como saber o nosso. Vamos colocar um número simbólico. 1000. Eu acho que está um exagerado, mas digamos, é só uma tese. Nós somos 1000. Desses 1000, nós não sabemos quem são os membros do corpo de Cristo. Desculpe-me, mas o fato é que 1000, estamos falando de 1000 pessoas que se associaram a uma identificação chamada Ministério de Volta à Palavra. Não necessariamente ao corpo de Cristo. Então pode ser que desses 1000, 300 não sejam nada. Filho de crente, amigo de crente, mas não tem vínculo, não nasceu de Deus, não nasceu de novo, não foi batizado no Espírito Santo. Pode ser, sim ou não? Então, o corpo de Cristo na terra toda, nós não temos como mensurar. O corpo de Cristo não pode ser confundido com DEVAP, com Batista, nem com Presbiteriana, nem com Assembleia de Deus, nem com CCB, nem com Miúde, nem como nada. Não pode. Não confunda as comunidades com as suas características e dogmas com o corpo de Cristo, que é uma obra de Deus. Mas o que significa então o corpo de Cristo? Nós, embora muitos, somos unicamente um só pão. E aqui está o ponto, portanto. Toda vez que você lembrar a palavra, a expressão corpo de Cristo, você vai ter que lembrar muitos, um só. Muitos, um só. Irmãos, nós somos muitos. Nós somos muitos. Irmãos, nós somos um só. Irmãos, nós somos muitos.
Nós somos um só? Pergunto de novo, nós somos muitos? Nós somos um só? Esse grupo daqui está insistindo no sim. Aí mudou de ideia. Por que esse grupo daqui está insistindo no sim? Simples. Eles estão partindo do pressuposto da verdade declarada. Tudo certo. Agora, não há de haver uma coincidência ou de coincidir, não de acaso, mas de coincidir a fé e as obras? Ei, pessoal, não há de concorrer a verdade ortodoxa com a ortopraxia? E aqui nós estamos no problema. Quando falamos de corpo de Cristo, estou para encerrar, estamos falando de muitos que são chamados para se tornarem um só. Irmão, isso é tão maravilhoso, é tão grande, é tão poderoso. E eu vou pedir para abrir novamente 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, e aqui eu vou encerrar a ministração dessa manhã. Perfeito? Deus, Ele é sábio. Quando Jesus veio, me ajuda aqui. E Ele então, primeira parte do ministério de Jesus foi dedicada a pregar para os judeus. Primeira parte. Se você ler o Evangelho de Mateus, desde o início do ministério de Jesus, Mateus capítulo 3, até o capítulo 12, Jesus está dedicado única e exclusivamente à casa de Israel. Ei, pessoal, ajuda aqui. Do capítulo 3, quando começa o ministério de Jesus, em Mateus, até o capítulo 12, Jesus está dedicando-se única e exclusivamente à casa de Israel. Mas do capítulo 13 em diante, tudo vai mudar. O que acontece como último acontecimento do capítulo 12 de Mateus? Olhem para mim, acompanhem. Jesus está numa casa com seus discípulos e chega um discípulo e fala assim: Jesus, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te chamando. Normal. Jesus dentro de casa, pregando aqui para um grupo de pessoas. Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Este é o momento da mudança. Jesus olha para os discípulos, para quem veio chamá-lo, e diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celeste. Qualquer, pois, que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus, tem nada a ver. Jesus, para, tem nada a ver. Ora, tua mãe está lá fora, cara, te chamando. Vai lá atender ela, teus irmãos estão lá. Porque quem faz a minha vontade. Essa é a tolice de quem lê a Escritura sem tocar no espírito da palavra e procurar entender o que o texto revelado quer ensinar. Porque se você não olhar para a revelação no texto, você vai se revoltar. Jesus, você não tem um pingo de educação? Tua mãe está lá fora te chamando. Você vai dizer que tua mãe é quem faz a vontade do pai? Para, né? E se eu fosse a mãe dele, entraria lá. Menino malcriado. As mães da gente chamavam de malcriado, né? Antigamente. Menino malcriado. Mas isso é a visão de quem não compreende a revelação.
O que Jesus está dizendo neste exato momento é o seguinte: vocês estão me vinculando o Cristo encarnado em Jesus numa relação de consanguínea. Ou seja, se a minha mãe e meus irmãos estão lá fora, porque a minha mãe me gerou, logo vocês, judeus, vocês, hebreus, são meu povo. Ou seja, essa é uma ideia de querer tornar Cristo circunscrito a um grupo consanguíneo, em detrimento ao mundo. Logo ele diz: ei, família minha, irmãos meus, são aqueles que fazem a vontade. Ah, mas ele é indiano, mora na Índia. Ah, é porque ele é chinês, ele é coreano. Ah, não, esse aqui nasceu em Israel. Hoje em dia, o que tem na internet, gente, né, da Paraíba dizendo que é judeu. Cearense com quepá na cabeça. Não é porque eu fiz a linhagem, eu sou da linhagem da tribo de Benjamim. Ah, para! E daí, o que importa se você é do Ceará ou da tribo de Benjamim? Porque para Jesus é aquele que faz a vontade do Pai Celestial. Porque no corpo de Cristo não tem judeu e nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Porque todos nós nos revestimos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Logo, o corpo de Cristo é unidade. Não importa se você é judeu ou grego, não importa se você é da Paraíba ou do Ceará, não importa se você nasceu em Brasília ou no Rio Grande do Sul, não importa se você é brasileiro ou se você é francês, não importa se você é do continente asiático ou do africano ou da Europa ou americano, não importa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, veja que nós temos dificuldade de entender essas coisas, sabia? Nós levamos tempo e tempos, e os irmãos falam, os irmãos ensinam, os irmãos leem, os irmãos mostram, e nós ficamos entendendo com desconfiança. Sabe por que nós entendemos com desconfiança? Sabe por que ouvimos a palavra, mas depois de ouvirmos a palavra, sempre terá um mais? Tudo bem, mas porque o nosso coração não foi ganho pela verdade acerca da cruz de Cristo, que nos traz os muitos para a cruz, para sermos um só corpo. E como nós temos dificuldade de compreender essas coisas, Deus falou: eu vou deixar algo para ensinar vocês. Olhem para mim em nome de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, e falou para os discípulos apóstolos assim: olha, vocês agora, imagina só, vou pegar esse grupo de 3 cadeiras aqui, primeira, segunda, esse grupo aqui, vocês tudo aqui, vocês 12 aqui, imaginem só eles aqui, os 12, e eu Jesus, né? E eu Jesus. Mas imagina só, que privilégio desses 12, fala a verdade. Ei, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam vocês revestidos do poder. Eu derramarei sobre vós o meu espírito, e farei de vocês as minhas testemunhas. Bom? O que vocês acham disso aqui? Ei, estão lá os 12 em Jerusalém, e o mundo está pegando fogo. Aí depois de 50 dias, após a sua ressurreição, 40 dias após a sua ascensão, mais ou menos, tá. Aí estando eles reunidos, em Jerusalém,
De repente, veio do céu um som como de um vento, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, descendo sobre a cabeça de cada um deles, e eles ficaram todos cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Ah, irmãos, que igreja maravilhosa! Os hebreus, os judeus, Jerusalém, tudo certo, cheio do Espírito Santo. Pedro se levanta daquele dia e ele prega a palavra, ele prega o evangelho. Nasce a primeira igreja na terra, a igreja de Jerusalém. Aqueles irmãos que para nós, se tem algum irmão, tem que ser eles, porque são os primeiros, receberam o Espírito Santo. Mas olha o texto, vocês aqui de Jerusalém, pois, entendam em nome de Jesus, igreja, repreende aí esse comichão no seu ouvido, repreenda, porque isso aqui é a sua vida, está aqui. Pois, Jerusalém, vocês aqui de Jerusalém, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Para um pouquinho. Vocês são muitos, e enquanto vocês forem muitos, não vai dar certo, porque você e Anderson vai querer impor sua vontade. O Pedrão tem vontade, está todo mundo cheio de vontade, todo mundo com seus afazeres, seus quereres e tudo mais. E Deus fala assim: vocês aqui de Jerusalém, olha, vocês são muitos, mas eu vou batizá-los, batizar, imergir. Vou pegar todos os muitos e vou colocar dentro de um só Espírito. Em um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, ou seja, todos vocês recebendo o batismo do Espírito em um Espírito, esse Espírito os envolve. Vocês não é que vocês receberam para dentro, não, vocês foram inseridos dentro da esfera do único Espírito, para formar um corpo. Quem entendeu? Irmãos, agora olhe para mim, por favor, estou acabando. Agora olha só que coisa esquisita. Essa igreja de Jerusalém agora fala o quê? Nós fomos batizados para dentro de um corpo. Nós somos o quê? O corpo de Cristo. O que eles querem mais? Mais nada. Vão ficar agora em Jerusalém cantando os hinos, pregando um para o outro, ali orando, o pau está quebrando no mundo, e eles lá, nós somos o corpo de Cristo, fomos batizados em um só corpo. Estão entendendo? Passou-se uma semana, um mês, um ano, e eles lá, no Espírito. Vocês estão entendendo? E Deus olhando: não foi assim, não é por aí. Eu disse para vocês que vocês receberiam o poder do Espírito Santo, seriam feitos minhas testemunhas, para vocês anunciarem o Cristo, começando da Judeia, Samaria e até os confins da terra, porque outros têm que ser alcançados. Só que eles fizeram o quê? Nada, bobagem. Nós somos o corpo de Cristo, igreja de Jerusalém, igreja máter, igreja célula, igreja está lá. Daqui a pouco um deles estava andando num deserto, numa rua distante. Presta atenção.
E aí, o Espírito Santo falou assim para ele: você está vendo aquela carruagem? Sim, o que tem? Aproxima-te dela. E ele sai correndo, se aproxima. Aí, mas Senhor, é um etíope. O cara não é de Jerusalém, é da Etiópia, é da África. Pergunta para ele: o que ele está fazendo? O que você está fazendo? Estou lendo aqui o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo falou assim: agora pergunte para ele se ele entende o que ele está lendo. Está entendendo? Ele falou assim: como eu posso entender se não há quem explique? E o Espírito Santo falou: agora sobe na carruagem e explica para ele o Evangelho. E depois de pregar o Evangelho, o eunuco da rainha de Candace vira para ele e diz: o que eu faço? Ele diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, seja batizado e tal. Aí vai: então para o carro, porque aqui tem água, e o que impede que eu seja batizado? Pararam o carro, desceram, foi batizado, e volta agora o eunuco cheio do Espírito Santo para pregar na África. Mas essa igreja aqui é ranzinza. Ela não vai, ela fica. O Espírito Santo mandou o Filipe, ou melhor, é Filipe. Se não foi Filipe, foi o primo dele. Mandou pregar para os samaritanos, capítulo 8 de Atos. Está lá pregando o Evangelho, o povo se converteu. Atenção, os samaritanos se converteram. Aí nós temos aqui um problema: os samaritanos se converteram. Quem são os samaritanos? Quem são os samaritanos? Vamos fazer aqui uma... Calma. Deixa Deus agir no seu coração. Esse aqui é de Jerusalém. Os samaritanos são de Samaria. Agora presta atenção. Esses aqui são de uma cultura de religião. Vem lá de trás da religião dos hebreus, judeus, né? Judaísmo, agora igreja, perfeito. Esses aqui também são religião. Esses aqui, um dia estiveram com eles, mas com o cativeiro babilônico, se afastaram, a história é longa, misturaram o sangue. Eles aqui falam: olha, vocês são impuros, vocês são piores do que porcos. Vocês aqui, esse grupo todinho que é Samaria, ó. E aí eles falavam: vocês não tem jeito para vocês estão expulsos da congregação, em termos judaizantes, tá? Vocês não fazem parte mais das alianças, etc. Aí vocês falam: façamos o nosso próprio templo, templão, lá no Monte Gerizim e tal. Agora vem Filipe, prega para vocês tudo, e vocês recebem a Cristo. E agora, fazer aqui a denominação Igreja Evangélica Samaritana. Vocês ficam aqui, eles lá, está tudo bem. Aí Filipe foi, batizou todo mundo na água, o rito batismal. Aí viu assim: mas o Espírito Santo falou assim: Filipe, vai em Jerusalém, chama os apóstolos e traga-os em Samaria. Vai, Filipe, chama os apóstolos. Olha, o pessoal lá se converteu a Jesus, eu não tenho culpa, não posso fazer nada, mas vamos lá. Para quê? Orar por eles. Por que os apóstolos? Os apóstolos, a autoridade da igreja, foram os apóstolos lá. A Júlia, todo mundo aqui. Quando os apóstolos começaram a orar, lá vem quem? O Espírito Santo descendo sobre os samaritanos, batizando-os no mesmo Espírito, para dentro do mesmo corpo. Quem é que vai discutir com o Espírito Santo? Se o Espírito Santo uniu Jerusalém e Samaria, está unido. Mas é samaritano, mas é corpo de Cristo.
individualmente membros do mesmo corpo. Não tem corpo melhor para vocês, é um só espírito e um só corpo. Estava Pedro na casa de uma mulher chamada Dorcas, em Jope. De boa. Que hora vai sair o almoço? Verdade, está escrito assim. Vai demorar aí uns 30 minutos. Pedro disse: não, vou aproveitar esses 30 minutos, vou subir lá em cima e fazer minhas orações. Está lá Pedro orando, daqui a pouco ele espanta um lençol descendo do céu. Um lençol cheio de aves imundas e detestáveis, e animais imundos, porco, jacaré, cobra, sapo, tudo de coisa lá da... Eu estou exagerando, mas vocês estão entendendo. E aí Deus falava assim: Pedro, mata e come. E Pedro dizia: jamais, Senhor, eu comi coisa imunda. Eu sou judeu, tenho Levítico capítulo 11 do meu lado, nunca comi. E Deus dizia: não julgue impuro aquilo que Deus santificou. Por 3 vezes aconteceu isso, sem Pedro entender nada. Estava lá Pedro pensando o que poderia significar aquela visão, quando 3 homens chegaram correndo na casa de Dorcas, na cidade de Jope, e perguntaram: tem um homem aí chamado Pedro? Tem, está lá em cima orando. Pois chame ele. Quando Pedro desceu, os 3 homens disseram: olha, nós estamos vindo da casa de Cornélio. Cornélio é homem temente a Deus, só que ele é gentil. Ele é um gentil que gosta do Deus de vocês. E estava lá Cornélio na sua casa, quando um anjo lhe apareceu da parte do Deus de vocês, dizendo: envia 3 homens à casa de Dorcas, na cidade de Jope, porque lá tem um servo meu, um homem orando, e ele haverá de dizer para vocês o que convém dizer. E aí Pedro lembrou na hora e falou: ah, rapaz, então é isso. Então aqueles animais imundos que eu não podia comer, porque eram imundos, representavam os gentios. Então é Deus dizendo: pode ir e prega para os gentios, porque você não pode considerar imundo aqueles que eu santifiquei. E Pedro foi cheio de força, energia, coragem. E diz a Bíblia que Pedro começou dizendo assim na pregação dele: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu entrar na casa de um gentio. Vocês sabem disso. Mas, aí começou a contar a história. Mas estando eu orando na cidade de Jope, e diz a escritora, falava Pedro ainda, nem tinha acabado, não tinha feito oração, não tinha feito apelo, não tinha imposto mãos. Pedro falava ainda, quando o Espírito Santo decidiu descer e batizar todo mundo para dentro do mesmo Espírito e do mesmo corpo. Aí Pedro coçou a cabeça e falou: o que eu faço, né? Eu não tenho culpa se o Espírito Santo batizou os gentios prosélitos para dentro do corpo de Cristo. Vai Pedro voltando para Jerusalém e pensando: como é que eu vou me justificar diante dos demais apóstolos para explicar o que aconteceu? Bem, ele só tinha uma certeza: eu não tenho culpa. Se o Espírito Santo decidiu batizá-los no Espírito Santo, e entenda batizar no Espírito Santo como sendo batizar em um só Espírito. Todos fomos batizados num corpo, é o Espírito que se derrama para fazer de muitos um só, um corpo. Batismo com o Espírito Santo é a formação do corpo de Cristo. É Deus trabalhando para formar o corpo, o seu corpo, a sua noiva, onde não pode haver judeu
e nem grego, e nem escravo, e nem livre. Não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Continuando no texto de Gálatas capítulo 3, versículo 25, nem homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita. E olha que bárbaro e cita são duas categorias de gente ruim, só que tem um mais ruim que o outro. O cita é pior que o bárbaro. E até entre os ruins quer se fazer diferença. Fala, não, no corpo não. Irmãos, chegamos no ponto, portanto, olhem para mim, em que Deus fez essa proeza de reunir todos num só corpo, num só espírito, para ser um só pão e um só corpo. Quem está me entendendo? Agora, neste ponto, e eu estou encerrando agora, começa a terceira parte, que vai ser a quarta. Amém? Ou seja, chegamos em 1 Coríntios capítulo 11. É lá que a coisa acontece. É lá que a coisa acontece. Porque Paulo vai pegar tudo o que falamos até agora e vai ministrar de modo prático a uma igreja que na prática não reconhecia essas verdades. Na prática. Se você não vier domingo que vem, você sai de casa, é só ganhar metade. O impacto é diferente. É diferente. Amados, vamos lutar em oração pela unidade do corpo de Cristo? Vamos lutar pela unidade da igreja? Mas não é lutar pela unidade da igreja para todas as igrejas virem para cá. Não, isso é divisão. Vamos orar para que nós, corações, nós quebremos todas as paredes de separação, de divisão, de dogmas, para que possamos nos unir num só espírito e numa só fé. E uma só fé não são os dogmas, uma só fé é o Evangelho, é Jesus Cristo, é a sua obra. Amém, queridos? Bem, o fato é que é esta igreja, atenção, é esta igreja, é este corpo que Deus propôs, sendo ele a noiva do Cordeiro, auxiliá-lo em quê? A obra não acabou. Amém?